Oi, gente, então vamos começar mais uma aula dentro da zoologia. Essa é a nossa 8ª aula. Hoje a gente vai estudar mais 2 grupos zoológicos, os anerídeos e os artrópodes. Já pedindo desculpa pelo atraso de postagem da aula, mas eu me confundi um pouco, mas enfim, estamos aqui. E eu também quero lembrar vocês que o feedback de vocês sempre é muito importante, então sempre que vocês puderem, me mandem mensagem, mandem para o pedagógico para eles me passarem. Mas é muito importante o feedback de vocês, tudo bem? A gente vai começar essa aula pelo estudo dos anerídeos. Aqui eu coloquei 2 representantes desses grupos, as minhocas e as sanguessugas. Como a gente fez em todos os grupos zoológicos, a gente vai começar falando das características gerais dos anerídeos. Esse grupo de animais são enterozoários, ou seja, eles possuem tecidos verdadeiros e cavidade digestiva, possuem os 3 folhetos embrionários, portanto são triblásticos. Os anerídeos também possuem simetria bilateral, são celamados e protostômios. E a novidade evolutiva, ou seja, o que separa esse grupo de animais do grupo anterior do cladograma da zoologia, que no caso são os moluscos, que a gente viu na aula passada, é o corpo segmentado, ou seja, o corpo dividido em vários metâmeros, que a gente vai ver com mais detalhes no próximo slide. E para finalizar os aspectos gerais, a maioria dos anerídeos vive em ambiente terrestre úmido e alguns vivem em ambiente aquático. Como vocês estão vendo na imagem aqui, a estrutura do corpo dos anerídeos é bem simples e ela lembra um pouco a forma dos nematelmintos, pelo formato cilíndrico do corpo. Mas é bom relembrar que os anerídeos são um pouco mais complexos, na verdade, bem mais complexos, que os nematelmintos. O que é mais importante na estrutura do corpo dos anerídeos são os metâmeros, que a gente acabou de citar no slide anterior, que são esses anéis que vocês veem na imagem, que juntos dão um formato cilíndrico para o animal. Nos metâmeros, eles também estão localizados as cerdas, que são estruturas constituídas por quitina, que possibilitam o deslocamento da minhoca no solo. Essa estrutura permite que eles fiquem grudados, entre aspas, no solo. O clitério é outra estrutura importante e ela é importante para a reprodução dos anerídeos. E a gente vai estudar por que essa estrutura é importante quando a gente for falar da reprodução dos anerídeos. E a boca e o ânus são estruturas importantes para o sistema digestório. Agora a gente vai entrar na fisiologia dos anerídeos para a gente tentar entender como funciona o corpo dos anerídeos, como eles se comportam no meio ambiente. As trocas gasosas dos anerídeos terrestres acontecem na superfície do corpo do animal, portanto, eles possuem respiração cutânea, que a gente já falou desse tipo de respiração em outros grupos zoológicos, como os nematelmintos. Essa é mais uma característica, como agora eu falei, que aproxima os anerídeos dos nematelmintos. Já os animais desses grupos que vivem em ambiente aquático possuem brânquias. Essa característica de possuir brânquia não é comum entre nematelmintos e anerídeos, mas é uma característica comum entre anerídeos e moluscos. É bom destacar também que os anerídeos eles vivem em ambientes úmidos para facilitar a troca gasosa na superfície. Se o corpo desses animais ficar continuamente úmido, que é possível graças ao ambiente úmido que eles vivem, os gases conseguem se difundir melhor na superfície do animal, porque a água melhora a solubilidade dos gases, então fica mais fácil do anerídeo respirar. O sistema digestório, por sua vez, ele é completo. E aí eu quero que vocês agora acompanhem comigo o caminho que o alimento faz no corpo da minhoca, que a gente vai usar como exemplo aqui. O alimento ele entra pela boca, ele passa pela faringe, depois ele vai para o esôfago, depois para o papo, depois para a moela, depois para o intestino e, por último, as excretas saem pelo ânus. O papo, que é uma estrutura que a gente nunca tinha visto ainda nos animais, é onde o alimento fica armazenado, e a moela, que também é uma estrutura que não tinha até agora, é onde o alimento é triturado. A digestão ela é extracelular e a absorção ocorre pela passagem dos nutrientes do intestino, do sistema digestório, para o sistema circulatório, e o sistema circulatório distribui para o resto do corpo. Continuando a fisiologia, o sistema excretor ele é composto por um par de nefrídeos por metâmero. Essa estrutura, o
os nefrídeos, ela filtra tanto o celoma quanto o sangue. E aí eu vou passar aqui para vocês entenderem, passar o slide para vocês entenderem a estrutura de um nefrídeo. Vejam nesse formato oval, que é o corte sagital do animal. Os nefrídeos são esses tubos finos e contorcidos que a gente vê na imagem e que ficam em contato com os vasos sanguíneos. E é dos vasos sanguíneos que eles retiram as excretas e os nefrídeos eles também possuem uma abertura na cavidade celômica, que é essa bolinha azul que vocês também veem na imagem, que é por onde o líquido celômico, ele é filtrado. A outra extremidade do nefrídeo é o poro excretor, que se abre na superfície do animal. Toda essa estrutura está presente em cada metâmero da minhoca. Então, em cada anel da minhoca tem esse par de nefrídeos. Agora, continuando a fisiologia, o sistema circulatório é fechado, ou seja, o sangue só flui dentro dos vasos sanguíneos. E uma curiosidade, os anelídeos possuem 4 corações. E o sistema nervoso, por fim, ele é ganglionar, com 2 pares de gânglios ao redor da faringe, de onde saem 2 cordões longitudinais principais. Retomando esse slide, eu deixei esse slide aqui para explicar para vocês o sistema excretor, lógico, mas eu também quero que vocês analisem mais uma vez o corpo dos anelídeos, com um pouco mais de detalhes, mas não se preocupem com esse tanto de nome que aparece na imagem, não é tudo muito importante. Eu quero que vocês tenham destaque para as estruturas que a gente já citou aqui e que a gente vai citar até o fim dos anelídeos. Essa é uma visão geral mesmo que eu quero que vocês tenham. A reprodução dos anelídeos é somente sexuada. Os indivíduos são monóicos com fecundação interna e desenvolvimento direto. Aqui nessa imagem da direita, vocês estão vendo nesse slide, é um processo um pouco mais simplificado e de como ocorre a reprodução das minhocas. Eu vou explicar então o processo de reprodução a partir desse esquema, a partir desse slide. Antes da gente começar, a gente precisa saber que apesar da minhoca ser hermafrodita, ou seja, possuir tanto o aparelho reprodutor masculino quanto o aparelho reprodutor feminino no seu corpo, ela não consegue fazer a autofecundação, ou seja, ela não consegue fazer com que o seu gameta masculino fecunde o seu próprio gameta feminino. E por isso ela precisa de uma outra minhoca para completar o processo de reprodução. Primeiro, as minhocas elas se posicionam em sentido oposto, ou seja, a cabeça, entre aspas, de uma fica na altura do rabo, entre aspas também, porque não existe rabo da outra, ou seja, elas ficam opostas mesmo. O clitério, que libera o muco, e as cerdas, que são estruturas que a gente viu no começo da aula, ajudam a fixar as minhocas nessa posição. Tanto a gônada masculina quanto a gônada feminina possuem aberturas na superfície do corpo da minhoca, que permite a liberação do gameta. A gônada masculina de uma minhoca fica situada atrás do clitelo e ela libera seus espermatozoides nesse local. Então, libera os espermatozoides atrás do clitelo. Os óvulos são liberados por um anel que está envolvido pelo clitelo. Na minhoca que recebe os gametas, uma estrutura localizada na frente do vitelo, chamada de receptáculo seminal, recebe os espermatozoides. O óvulo é lançado dentro mesmo do clitelo. É importante entender que ao mesmo tempo que uma minhoca está liberando seus gametas para outra minhoca, ela também está recebendo os gametas dessa outra minhoca. Então, depois que ocorre a liberação do óvulo, o casulo formado pelo óvulo e pelo vitelo começa a deslizar para a parte anterior do corpo da minhoca, então em direção à cabeça, entre aspas. Nesse deslizamento, o clitelo ele passa pelo receptáculo seminal, que está na frente do clitelo. E aí, nesse deslizamento, então, o clitelo passa pelo receptáculo seminal. Essa estrutura, então, o receptáculo seminal, se contrai e ela elimina os espermatozoides que estavam armazenados lá no interior dessa estrutura. Que veio esses espermatozoides, como a gente já falou, veio da minhoca da outra minhoca. Então, dessa forma, ocorre a fecundação e a formação dos ovos, porque o gameta masculino encontra o gameta feminino e a formação dos ovos. O casulo, então,
que é esse clitelo agora com o ovo, ele continua a deslizar ele até ser liberado completamente do corpo da minhoca, que a gente vê aqui nessa imagem 3. E aí, fora do corpo da minhoca, os cásulos se desenvolvem e dão origem a novas minhocas. Partindo agora para a classificação dos anelídeos, os anelídeos são divididos em 3 classes principais: Oligoqueta, Poliqueta e Hirudínea. A classe Oligoqueta possui como representantes as minhocas, o tubifex e o minhoco-sul. O minhoco-sul é o que a gente vê na imagem. A característica que define a classe é a pouca quantidade de cerdas, e essas cerdas que já são poucas, também são curtas. Para ficar fácil da gente lembrar, a gente só precisa pensar na palavra, no nome da classe das minhocas e do minhoco-sul. Oligo significa pouco, então são poucas cerdas. E aí fica menos decoreba para vocês. Os animais dessa classe também são hermafroditas, ou seja, possuem tanto as gônadas femininas e as gônadas masculinas no mesmo indivíduo, e eles vivem em ambiente terrestre úmido ou aquático. A classe Poliqueta, como o nome também já diz, ela é composta por animais que possuem muitas cerdas, porque poli significa muito. Os principais representantes dessa classe são os néreis e as tubícolas. Eu coloquei na imagem de cima os néreis, para vocês verem. Além de terem muitas cerdas, essas cerdas são desenvolvidas e grandes, e os animais dessa classe são majoritariamente aquáticos. Por fim, a classe Hirudínea possui como representante principal a sanguessuga. Essa classe é composta de animais que não possuem cerdas e são parasitas. Esses animais podem viver tanto em ambiente aquático ou terrestre úmido. Agora, para a gente finalizar esse grupo zoológico, a gente vai destacar algumas importâncias desses animais. Primeiro, falando da sua importância ecológica, as minhocas possuem papel fundamental na fertilização do solo. E por que isso? Primeiro, pelas fezes. As fezes que são eliminadas pelo ânus da minhoca, elas são ricas em restos alimentares e que sofrem a ação de bactérias decompositoras. E aí, a matéria orgânica em decomposição, ou seja, o que as bactérias estão digerindo, ela é rica em nitrogênio, fósforo e potássio, que são nutrientes necessários ao bom desenvolvimento das plantas. Então, quando as bactérias vão lá fazer a decomposição das fezes da minhoca, elas acabam liberando esses nutrientes para o solo, que ajuda no crescimento das plantas. Além disso, quando as minhocas escavam o solo, elas formam túneis que favorecem a aeração das raízes das plantas, ou seja, a entrada de ar e a penetração das águas das chuvas, o que também ajuda as plantas a se desenvolverem. Falando agora das sanguessugas, elas possuem uma importância terapêutica. Elas são utilizadas em medicinas em casos de grandes dificuldades circulatórias em membros, visto que sua ação sugadora força o sangue a circular, ajudando a manter vivas as células sanguíneas. Mas essa técnica é usada somente na medicina alternativa e não é aceita na medicina tradicional, porque a eficácia deste tipo de tratamento ainda não é totalmente esclarecida. A gente não sabe se ela é efetiva, se faz bem ou se a sanguessuga pode causar algum mal comprovado ao sugar a pele da pessoa.